Direto ao ponto. Nós fra li para modo creobi. Qual é que é a alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa é a ótica. Não pensar na redirecionar. Qual a solução que esse país precisar? Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Visão dos partidos políticos com assento parlamentar. Em análise, propomos verificar ou analisar com os representantes do PAICV, Demes Lobo Almeida, que estará na Ilha do Sal, e representante do Movimento para a Democracia, também a partir da Ilha do Sal, será o deputado Aniceto Barbosa, e a partir de São Vicente estará o representante da UCID, o deputado António Monteiro. Temas em análise será o balanço da governação, os 9 anos de governação e 4 anos deste segundo mandato de Ulisses Correia e Silva, analisar aspectos positivos e os menos conseguidos durante este mandato. Também propomos um olhar sobre o rescaldo das diretas no PAICV e com a eleição de Francisco Carvalho como novo presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Começamos hoje com António Monteiro, deputado da UCID, que está no Mindelo. Muito bom dia, António Monteiro. Propomos ou perguntávamos nesta primeira entrada qual é a leitura da UCID em relação ao balanço da governação do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que há dias deu uma entrevista à rádio de Cabo Verde a partir de São Lourenço dos Órgãos para analisar as principais áreas de governação. Propomos, enfim, qual é a leitura que o CIR faz dessa governação, sobretudo destacar os aspectos que considera mais os bem conseguidos, os aspectos positivos, e os menos conseguidos também. Muito bom dia, José António dos Reis. Bom dia aos técnicos também da Rádio Nacional de Cabo Verde, nos 3 estúdios da rádio que fazem com que as ondas cheguem a todo o ponto do território nacional e também através das plataformas digitais a todos os cabo-verdianos espalhados por este mundo fora. Um bom dia também aos colegas do painel e no estúdio do Sal, o Demes e o Aniceto. Eu gostaria de começar essa minha primeira intervenção dizendo que, à primeira vista, o país, com a governação do MPD, acaba por perder aquilo que o MPD prometeu em 2016, por altura da campanha eleitoral, e que, segundo os dirigentes do MPD, a promessa teria como base 2 mandatos, isto é, uma década. Portanto, é bom que os cabo-verdianos lembrem-se de que o Dr. Ulisses Correia e Silva, o agora primeiro-ministro e na altura candidato a tal função, tivera prometido, em primeiro lugar, 45 mil postos de trabalhos bem remunerados e um crescimento médio da riqueza nacional, e repito, para que não fiquem dúvidas, um crescimento médio da riqueza nacional à volta dos 7%. Ora, estes 2 parâmetros macroeconómicos fundamentais para a caracterização da nossa sociedade e de outras sociedades, infelizmente, está muito aquém, pelo menos até agora. O MPD ainda tem 1 ano de mandato, sensivelmente, e um milagre poderá acontecer. Dizia, estes 2 parâmetros não foram atingidos. Portanto, se fizermos uma análise destes 9 anos, com 2 parâmetros fundamentais, que é o crescimento do emprego / queda do desemprego, o crescimento da economia, com a média de 7% no potencial do crescimento do país,
nós temos que dizer que o MPD, infelizmente, não andou bem. Portanto, a UCID entende que há ganhos em outras dimensões, é preciso que nós reconheçamos isso, nomeadamente a nível de facilitação para uma melhor qualidade de vida, por exemplo, de algumas classes. E aqui refiro-me à classe dos docentes. Com o PCFR, na ótica da UCID, entendemos que há aí ganhos que devem ser devidamente sinalizados. Muito bem, pese embora que há sempre possibilidades de se poder melhorar sempre os estatutos ou os documentos que se produzem, quer no governo, quer através do Parlamento, para se melhorar o desempenho social de uma forma geral. Muito bem, vamos agora ao encontro do deputado e representante do Movimento para a Democracia, que está na Ilha do Sal, Aniceto Barbosa. Perguntava também para si qual é a leitura que o Movimento para a Democracia faz deste mandato, destacando sobretudo os aspectos positivos e os menos conseguidos. Muito bom dia, caros ouvintes, senhores jornalistas, senhores técnicos, colegas aqui do painel, colega Demes e colega Monteiro. Bom, eu começaria por dizer que o primeiro-ministro fez recentemente uma entrevista, como fez referência o seu jornalista, em que explicou e apontou todos os ganhos que o país vivenciou com a liderança do MPD e com o governo, e também apontou alguns desafios que ainda persistem nesta matéria. Eu, ouvindo aqui agora o colega deputado da UCID, finalmente acabou por reconhecer de facto alguns ganhos, nomeadamente a questão do PCFR, mas apontou que o MPD e o governo acabam por perder porque anunciou 45 mil postos de trabalho e um crescimento médio de 7%. É verdade, mas só que não disse as razões por não termos atingido, se calhar, essa meta. Ele não fez referência às secas severas, não fez referência à pandemia da Covid-19, não fez referência às guerras na Ucrânia e, mais recente, também a guerra da faixa de Gaza. Portanto, enfim, de 2016 a 2019, a economia do nosso país cresceu uma média anual de 5 vezes mais do que o período de 2009-2015, mesmo perante essas situações adversas que eu já mencionei. Portanto, esse crescimento permitiu reduzir o desemprego, ele não disse, que reduziu também a pobreza, não disse. Nós continuamos com o desafio da redução da pobreza, portanto, são coisas que eu acho que deveria ser mencionado numa perspectiva de uma análise da realidade do país neste momento. Em 2020, o crescimento da economia caiu bruscamente e fortemente para 20,8%. Isso devido aos impactos que eu já disse da pandemia, fez aumentar o desemprego na altura, fez aumentar a pobreza, atingiu negativamente a vida das pessoas. Nós tivemos essa realidade e é nessa realidade que nós trabalhamos a partir da Covid-19, nós trabalhamos para recuperar a economia cabo-verdiana. Já em 2021 e 2022 registramos uma recuperação espetacular com a economia a crescer 6,8% em 2021 e 15,8% em 2022. Portanto, são registros e marcas extremamente espetaculares e fundamentais para que hoje tenhamos uma economia de facto robusta. Não diria que é a economia que nós estamos a desejar, porque estamos a trabalhar todos os dias para melhorar essa economia, e em 2023 continuou a crescer e ainda em 2024 cresceu ainda mais. Portanto, acima da média dos países da África subsaariana. Portanto, é um crescimento
relativa às políticas ativas de emprego, de proteção e inclusão social, fizeram baixar o desemprego para 10,3%, baixou a pobreza para 24,7% em 2023, portanto, beneficiou diretamente as pessoas. Eu não creio que a governação do MPD esteja a um nível que a oposição tenta classificar, mas sim a um nível de sustentabilidade e de acreditar que os cabo-verdianos têm no governo do MPD. Portanto, poderia... Muito bem, vamos, Aniceto, numa próxima ronda detalhar mais esses aspectos. Perguntava também ao representante do PAICV, o deputado Demes Almeida, Demes, qual é a leitura do grupo parlamentar do PAICV em relação a esse balanço e se concorda com a leitura da UCID de que os incumprimentos ou os aspectos menos conseguidos prendem-se sobretudo com o não cumprimento das metas estabelecidas, nomeadamente a criação dos 45 mil empregos e o crescimento médio de 7%. Ora bem, muito bom dia, Sr. jornalista Jean António dos Reis, cumprimentar a si, os nossos técnicos aqui no SAL, em São Vicente e na Praia, que permitem a transmissão do programa, cumprimentar o colega Aniceto Barbosa, aqui nos estúdios do SAL, e António Monteiro em São Vicente, e as nossas amigas, os nossos amigos rádio ouvintes. Bem, eu penso que relativamente ao balanço dos 9 anos de governação do MPD, há uma nota prévia a fazer. Não estamos a falar de um primeiro mandato, estamos a falar de um segundo mandato deste governo, ou desta maioria suportada pelo MPD. Não estamos a falar do início do primeiro mandato, nem do início do segundo mandato, estamos a falar já do fim do segundo mandato. E, portanto, é necessário fazer uma avaliação dos compromissos que o governo assumiu para a década e que, no nosso entendimento, falhou no essencial, sendo daí o balanço negativo desta governação. Mas nós não vamos falar das nossas percepções, vamos falar de evidências. Vejamos o que diz o 10º inquérito à qualidade da democracia da governação em Cabo Verde, da Afrosondagens, feita já no final do ano passado, e que demonstrou que há um sentimento crescente de insatisfação entre os cabo-verdianos em relação à governação do país. Cada vez mais crescente, se compararmos com as estatísticas de 2024 e as estatísticas anteriores. Que 65% da população cabo-verdiana considera que o país está na direção errada. É preciso dizer que em 2023 era 57%, portanto, nota-se essa tendência de aumento. 65% da população considera que o país vai na direção errada. E que, apesar da propalada ou do propalado crescimento económico, que tem como base essencialmente o consumo e os serviços de exportação do turismo, é preciso dizer, mais da metade da população cabo-verdiana entende que as condições económicas do país são más ou muito mais da metade. Isso tem que ver com a economia real, com a percepção que as pessoas têm do impacto, não é, do crescimento económico ou do desenvolvimento económico nas suas vidas. Cerca de 1/3 da população diz que tem dificuldades em fazer uma das refeições. Neste mesmo estudo, mais de 48% da população reclama do fato de não ter água canalizada ou água em fornecimento satisfatório. E é preciso dizer também que quem chefia o governo é o Primeiro-Ministro e que há uma quebra brusca da confiança no Primeiro-Ministro de 2022 a 2024, que passa de 57% para 31%. Portanto, estão aqui algumas evidências de que isto não é a opinião do grupo parlamentar do PAICV, não é minha opinião, isso é um estudo de opinião científico feito por uma entidade tão credível como a Afrosondagens. Mas, portanto, nós não podemos aceitar que se apresenta desculpa das secas, da pandemia e das guerras, que naturalmente tiveram um impacto negativo no país, nomeadamente
no seu crescimento económico e até conduziram a uma recessão económica, não é? Portanto, quando o colega Aniceto faz referência aos crescimentos de 2021 e de 2022, deve ter em consideração que em 2020 tivemos uma recessão de quase 15%. E, portanto, há aí um efeito de base que permite esse crescimento extraordinário em 2021 e 2022, mas, sobretudo, as pessoas dizem que não sentem isso nas suas vidas. Portanto, as secas, a pandemia e as guerras não têm nenhum impacto na decisão do Primeiro-Ministro de manter um governo excessivamente gordo e ineficiente, que ele prometeu, e isso é uma das promessas, o colega António Monteiro não fez referência a isso, um governo não mais do que 12 pessoas. Uma administração também ela excessivamente composta e ineficiente. Vamos a uma segunda a não volta. Realização da reforma do Estado. Portanto, estou a dar alguns exemplos que nada têm a ver com as secas, nem com a pandemia. Vamos dar uma segunda volta. Regressamos ao SAL, mas neste ponto vamos agora a São Vicente. António Monteiro, uma das críticas, que tem sido feita à governação atual tem que ver também com a situação dos transportes, que parece ser ainda uma das áreas críticas, tanto aéreo também como os transportes marítimos. Neste momento, por exemplo, naquela entrevista que o Primeiro-Ministro deu, disse que neste momento os voos internacionais da TACV, o TACV vai se cingir aos voos internacionais depois da viabilização das linhas aéreas de Cabo Verde, porque diz que é preciso, no caso dos transportes nacional, as linhas aéreas de Cabo Verde, será então uma questão de soberania. Mas disse entre linha que os voos low cost têm provocado baixa de preço nas passagens, que, a nível internacional há várias alternativas, várias ofertas relativamente às ligações aéreas internas. Há quem tem estado a interpretar isso como uma possibilidade de vir a ser descontinuar, por exemplo, a TACV internacional. Como é que tem acompanhado essa situação e se neste momento considera também que o transporte tem sido o calcanhar daqueles? Permita-me, antes de responder a sua questão sobre os transportes, dizer aqui o seguinte: para dar dados aos cabo-verdianos lá fora que estão a nos ouvir, para poderem ter noção quando nós estamos aqui a falar dos dados. Em 2016, rapidamente, Cabo Verde tinha 209.725 pessoas empregadas. Em 2023, Cabo Verde tem 190.461 pessoas empregadas. Portanto, por estes dados de pessoas empregadas de 2016 a 2023, nós chegaremos a uma conclusão muito fácil, porque isso é aritmética, de que não conseguimos nem de perto nem de longe atingir aquilo que em 2016 foi prometido, isto é, para o primeiro mandato, os empregos de 45 mil postos. Portanto, há aqui, meu amigo Aniceto Barbosa, um incumprimento de todo o tamanho, e nós não podemos sempre pegar na questão da seca, que é uma coisa que acontece de forma permanente e sistemática em Cabo Verde, tendo em conta a nossa localização geográfica. Não podemos pegar da guerra na Ucrânia, que infelizmente ainda continua. Essa guerra está lá. Não podemos pegar na guerra Gaza e Israel, que também continua, está lá. Portanto, hoje está. Portanto, tirando a questão da Covid, que foi uma pandemia violenta, e aí o país sentiu de facto o abalo, mas foi um ano, nós recuperamos, o governo teve esta capacidade, e nós dissemos isso, reconhecemos isso publicamente, mas não podemos ficar todo o tempo a nos desculpar por estas situações. O governo, quando é eleito, compromete-se com a população, compromete-se com o país, e o MPD tinha dito de forma clara que tinha todas as soluções. E uma das soluções que tinha
seria para os transportes marítimos e aéreos, entrando já na sua questão. Portanto, aqui o que nós temos é também uma demonstração inequívoca da incapacidade do governo em resolver estas duas questões no transporte aéreo e no transporte marítimo. No transporte aéreo, é bom que se diga que foi badalado aos 4 ventos que estava tudo devidamente contabilizado e que no dia seguinte, a tomada da posse, as soluções seriam colocadas em cima da mesa. E mais uma vez o que nós temos é recorrer-se sempre para a pandemia para se justificar aquilo que aconteceu, o caos que acontece nos transportes aéreos. Ora, não é aceitável essa justificação. Porque se nós formos analisar de uma forma global aquilo que aconteceu em todo o mundo, não é tão linear que as grandes companhias tenham fechado as portas. Eu, em tempos, aqui neste programa, eu dei um número de companhias aéreas que acabaram por fechar as portas. Eu dei um número. E não é um número que exige uma posição tímida para o referir. Não, o número é baixíssimo. Não tenho agora de cabeça, tenho que consultar os meus dados. Portanto, não se pode continuar a justificar o falhanço nos transportes aéreos por causa da pandemia de Covid-19. O governo tem responsabilidades, o governo tem uma equipe técnica que deveria ter encontrado as soluções. Nós temos a possibilidade, o país tem uma economia que está a crescer, não obstante não atingir a meta, mas está a ter um crescimento que é de se realçar, se ainda mais nós compararmos com o tempo do PSCV, pelo menos o último mandato do PSCV, 2011-2016. Portanto, se nós compararmos, vê-se nitidamente que o país, economicamente, na criação do PIB, está a ter uma melhor performance, mas muito melhor mesmo. Mas se nós estamos a ter essa performance, José António dos Reis, o país tem a capacidade de poder, ou em termos de leasing, ou em termos de ter acesso a determinadas instituições internacionais de crédito, ou a determinados bancos privados também, para emprestar dinheiro e adquirir os aviões, ou em termos de leasing, para termos de facto companhia cabo-verdiana, nesse caso o TSV que nós temos nesse momento, ou a companhia que o primeiro-ministro anunciou há mais de um ano a partir de Portugal que ia-se criar e não se criou até agora, pelo menos não está a funcionar. Mas foi criada a empresa e que, segundo o primeiro-ministro, naquela entrevista, está neste momento a ocupar-se essas linhas aéreas do negócio dos transportes interilhas. Neste momento já está a ocupar a parte do negócio. E anunciou que há 2 ATRs a caminho do país para vir reforçar... As empresas são criadas quando, na prática, nós tivermos a ver os resultados. Muito bem. Criar no papel é fácil. Nós queremos que os aviões já deveriam cá estar. O primeiro-ministro fez esse anúncio há mais de um ano. Ora, se fez o anúncio é porque estava tudo preparado. Muito bem. Não se pode fazer um anúncio e esperarmos mais de um ano para que se concretize uma necessidade urgente para a população cabo-verdiana. Porque nós não podemos estar a ter esta instabilidade em termos de transportes aéreos. Isso para não falarmos dos transportes marítimos que acaba por ser também um calvário. Exato. Tendo em conta o valor que o país paga anualmente para se garantir estas ligações com 2 ou 3 navios. Aniceto, concorda que neste momento os transportes interilhas, sobretudo, tanto aéreos como o transporte também marítimo, são ainda o calcanhar de Aquiles? E o que é que, enfim, nessa entrevista do primeiro-ministro, quando ele disse que, enfim, a nível internacional há várias alternativas e ofertas que, relativamente às ligações aéreas internas, o país tem que assumir um papel preponderante no sentido de assegurar essa mobilidade? Bom, primeiramente para dizer aqui aos meus colegas que
finalmente, se calhar acabam por aceitar e afirmar que a economia está a crescer e de uma forma consistente, acabam por reconhecer que, de facto, a guerra na Ucrânia e a pandemia e as secas afetaram fortemente a nossa economia. De facto, eu fico satisfeito ao ouvir que efetivamente estão cientes desses desafios que nós temos, mas como estão a fazer política, então fazem determinadas afirmações que eu respeito. Depois, para dizer que em relação aos transportes, portanto, nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro também no debate que fez a TCV, mas eu gostaria de entrar num capítulo e dizer, portanto, nós, quando entramos, nós encontramos a TACV falida. Isso é o termo. Falida. O Sr. Primeiro-Ministro fez uma afirmação que, de facto, que não ia deixar a TACV morrer. E isso aconteceu. Portanto, fez, de facto, a TACV reerguer. Nós fizemos a privatização da TACV. Nos primeiros meses da privatização as coisas estavam a correr bem. Nós tivemos aqui em Cabo Verde a operar com 6 Boeings e que fazia ligações África, Europa, América e o Brasil. Portanto, o colega Demos aqui no SAL vivenciou isso, viu os aviões, portanto não é só de conversa para o colega António Monteiro. Nós vivenciamos isso aqui no SAL. Portanto, as coisas estavam a correr bem, e a perspectiva era de um aumento, de facto, significativo nas rotas e transformar a Ilha do Sal num hub aéreo que já estava a funcionar. Em 2019 já estava a funcionar o hub. Era só a incrementação e o aumento. Portanto, a pujança já estava instalada. E veio a Covid-19. O António Monteiro diz que nós estamos permanentemente a dar desculpas da Covid porque a companhia caiu na Covid. Bem, diz que as grandes companhias aéreas não fecharam as portas. Mas eu acho que disse bem, as grandes companhias aéreas. Pergunta, a TACV é uma grande companhia? Uma companhia que nem tinha aviões? Portanto, temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Quando se fala de grandes companhias, fala-se da American Airlines, da Delta, da Lufthansa, da KLM, da TAP, dentro do nosso contexto aqui. Mesmo a TAP não é considerada uma grande companhia. A TAP que tem mais de 200 aviões. A Swissair, a Singapore Airlines, para não dizer as outras companhias da Ásia, da China, do Japão, etc, etc. Portanto, essas que são as grandes companhias aéreas. Não é a TACV. Portanto, nós, efetivamente, com a TACV, não tivemos outra alternativa, porque a Covid não deixou espaço, de facto, para que a TACV crescesse mais. E aí veio, de facto, a renacionalização da companhia aérea, porque o Primeiro-Ministro apostou na companhia aérea, a dizer que não deixa morrer. E hoje nós temos a TACV a voar. Então, Aniceto, concorda? Deixa-me só terminar aqui o raciocínio. Portanto, hoje nós temos os TACV a voar para a Europa e temos os TACV a voar a nível interno. Portanto, neste momento, o que eu posso garantir é que a conectividade, de facto, é um desafio em Cabo Verde, é um problema em Cabo Verde, estamos apostados para resolver. O Sr. Primeiro-Ministro já anunciou a vinda de 2 ATRs, portanto, eu acredito que ainda este ano vamos ter a companhia aérea aqui anunciada para operar. O António Monteiro diz que já há um ano que anunciou-se a companhia aérea, mas nós não estamos a falar de uma empresa de vender batatas ou de vender feijões. Portanto, estamos a falar da companhia aérea da aviação civil, que tem um requisito fortíssimo na vertente quer da segurança, quer na vertente operacional. Portanto, não se cria uma companhia aérea só por dizer. Mas temos que anunciar alguma coisa. Nós anunciamos, estamos a trabalhar, a companhia já foi criada, já foi alocado os recursos, vão chegar 2 aviões. Portanto, eu só pediria alguma calma aos colegas e esperarem para materializar
realizarmos de facto o que nós prometemos aos cabo-verdianos. Ou seja, o Aniceto acredita que a solução, tanto para os transportes marítimos como aéreos, está, neste momento, o país está no caminho certo para reverter a situação? Olha, eu acredito porquê? Porque, de facto, não são áreas fáceis de governação. O transporte aéreo, o transporte marítimo é um desafio permanente de Cabo Verde. Nós somos ilhas, precisamos de conectividade, precisamos de mobilidade das pessoas, portanto, nós assumimos que isso é um desafio enorme. Estamos a trabalhar para resolver esses problemas. Agora, pergunto, em algum momento deixamos de ter conectividade, deixamos de ter mobilidade? Em casos muito pontuais, por avarias ou por situações pontuais operacionais, eu acredito que possamos até ter algum constrangimento, mas são desafios que estamos a tentar debelar e a combater todos os dias para resolver o problema dos cabo-verdianos. Isso é a nossa missão. Demos Lobo Almeida, neste momento há quem considere também que o transporte, tanto marítimo como aéreo, sobretudo a nível interno, é o calcanhar daqueles da governação. Concorda com isso? É a pior situação dos transportes aéreos e marítimos de sempre no país e já mostraremos porquê. Bom, em primeiro lugar, nós temos que reiterar que nós estamos a falar de 9 anos de governação. Este governo está a caminhar para o fim do segundo mandato. Portanto, é inaceitável que 9 anos depois o Sr. Primeiro-Ministro, quem o defenda, dê a entrevista nos termos em que deu, como se estivesse a iniciar o primeiro mandato. Portanto, ele, no fundo, reconheceu que falhou absolutamente, relativamente, designadamente ao setor dos transportes. Diz o Sr. Deputado Aniceto Barbosa que uma companhia aérea não é uma empresa de vender batatas e feijões. Estamos de acordo. Mas, pelo visto, quem não sabia disso era o antigo Ministro dos Transportes, que garantiu que no verão de 2024 a empresa estaria operacional. Mas também o Sr. Primeiro-Ministro, que contraditou o seu próprio Ministro dos Transportes, garantiu que em dezembro de 2024 a companhia estaria operacional. Eventualmente, estas ilustres personalidades não saibam que uma companhia aérea não se trata de uma empresa de vender batatas e feijões. Agora, o que nós sabemos é que em 2016 a situação dos transportes aéreos estava estabilizada. A situação era perfeita? Não. Havia insuficiências? Havia. Todos nós reconhecemos isso. Mas nós tínhamos aeronaves em leasings operacionais e então o governo prometeu que tinha as contas todas feitas e que iria estabilizar definitivamente a situação nos transportes aéreos. O que é que fez? Descontinuou os transportes domésticos de passageiros e cargas, sem fazer nenhum estudo prévio. Criou um monopólio de facto, não estabeleceu qualquer obrigação de serviço público, tivemos momentos de iminente ruptura de ligações, até tivemos mais de 24 horas em ruptura de ligações, como todos nós nos recordamos, por causa desses erros colossais que foram então cometidos. O governo acabou com uma dimensão fundamental dos TSV, que era a manutenção mecânica, que tinha potencial, segundo os estudos, para se fazer o spin-off e se criar uma empresa autónoma capaz de prestar estes serviços. Acabou com essa possibilidade. O governo fez uma privatização desastrosa do segmento internacional dos TSV, supostamente por 145 mil contos, que, nos termos de ajuste de contas que nunca foram esclarecidos esses ajustes, os TSV teriam 48 mil contos para receber, que nunca receberam. Nunca, até hoje. Falou-se aqui de 6 Boeings. Esses 6 Boeings funcionavam com leasings feitos à própria empresa que adquiriu os TSV. Que diga-se passagem, foi a empresa que fez os estudos de reestruturação dos TSV. Numa absoluta promiscuidade. Porque isso nunca poderia ter acontecido. Então, e depois a empresa foi-se embora, não é? Foi necessário fazer a renacionalização dos TSV e nós estamos há mais de ano em wet leasings, isso nunca aconteceu nesse país, a preços absolutamente proibitivos. É preciso dizer que em 2018 o governo fazia injeções
de quase 11 milhões de escudos por dia nos TACV. Em 2019, mais de 6 milhões de escudos por dia. E mesmo assim não conseguiu qualquer tipo de estabilização. Portanto, nós neste momento não temos uma única aeronave em leasing operacional. Temos aeronaves em wet leasings a custos absolutamente proibitivos. Fala-se de mais de 10 mil contos por dia a serem transferidos para os TACV para garantir o aluguer dos aviões com tripulação, com seguro, com manutenção. E o governo não consegue, pura e simplesmente, estruturar a empresa doméstica de transportes aéreos com trabalhadores dos TACV, nós sabemos, em casa ou em regime de chamada, não é? Com a crise agora despoletada pela greve dos pilotos por haver acordos com o Conselho de Administração que não são respeitados, não é? E, portanto, nós, de facto, estamos a viver a pior situação dos transportes aéreos. Agora vamos para desde 2016, e aqui há um falhanço, claro, e o colega Aniceto Barbosa, que conhece bem esse setor, sabe disso. Bom, ele está aqui a fazer o seu papel, está a representar vamos ouvir agora a maioria do MPD, mas ele sabe que, de facto, nós estamos a viver uma situação crítica e que não tem precedentes no Cabo Verde. Leitura do Demes, deputado do PAICV. Agora vamos nesta segunda ronda falar da greve dos pilotos e esses impactos. Perguntava ao Aniceto agora do grupo parlamentar do MPD, essa greve, o governo produziu, portanto, uma nota, um comunicado de imprensa a dizer que, enfim, que os pilotos violaram, portanto, a requisição civil. O governo reitera o compromisso com o interesse público e responsabilização por atos de desobediência. Também hoje retoma-se os voos internacionais depois da greve dos pilotos e, segundo a nota de imprensa, que no comunicado de imprensa, o governo disse que enfim, as reivindicações dos pilotos quantificou em cerca de 415 milhões 375.024 escudos e que seria incompatível com a saúde financeira da TACV. Certamente o Aniceto leu esse comunicado de imprensa, o que é que achou disto e se essa greve, os impactos que provavelmente esta greve está a ter também na saúde financeira da empresa. Se é possível também chegar a algum entendimento com os pilotos. Bom, primeiramente, permita-me só dizer aqui ao colega deputado Demes que eu ouvi com muita atenção e o entusiasmo dele em falar de números e falar da situação da TACV, para perguntar ao colega deputado Demes onde é que paravam os dois ATRs que venderam, já estava quase tudo pago, depois venderam e alugaram. Nós não vendemos. E onde é que está o Boeing que foi arrestado na Holanda, que ficou preso na Holanda? Portanto, onde é que está os aviões que disse que em 2016 nós encontramos uma companhia... Mas aqui tem que prestar contas, já estão há 9 anos a governar. Permita-me terminar o meu raciocínio e eu não o interrompi, portanto agradeço que também não me interrompa. Portanto, dizer que efetivamente a TACV, eu fiz uma afirmação e continuo com a mesma ideia, nós encontramos uma TACV falida. Isso é que é o termo, falida. A TACV não tinha condições de operar. O governo de Cabo Verde entendeu, através do seu primeiro-ministro, que nós não devíamos deixar morrer a TACV por várias razões. Por várias razões. E agora não há risco da morte da TACV? Não. Está morta? Não, exato. A TACV é um problema para Cabo Verde e nós estamos a tentar resolver o problema da TACV porque o governo, na altura da renacionalização, o governo disse que vai preparar a TACV para a sua privatização de novo. A solução da TACV é a privatização. É deixar que os privados entrem nesse mercado, nesse nicho, para podermos aliviar as finanças públicas e preparar o país para as conectividades internas. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Perguntava agora sobre a greve dos pilotos, as reivindicações, tudo que foi esgrimido antes e durante e esse comunicado.
Essa matéria da greve. Primeiro, para dizer que a greve é legítimo, portanto, é um direito que cabe a todos os trabalhadores em Cabo Verde. Felizmente, o MPD assumiu a governação dos anos 90, em que criou uma legislação permitindo, no Estado de Direito, permitindo a greve, porque no tempo do PICV nem isso se podia fazer. Portanto, nós estamos tranquilos nesta matéria, porque é legítimo que os pilotos ou qualquer classe profissional que entenda fazer greve. Portanto, nós nessa matéria estamos tranquilos. Mas também é legítimo a defesa do interesse público. O governo, ao fazer a requisição civil, argumentou, defendeu-se que o interesse público estava em jogo porque não estava sendo cumprido, se calhar, os requisitos mínimos para de acordo com a lei, e aí o governo acabou por fazer a requisição civil. Agora, entre a requisição civil e a desobediência da requisição civil, isso já é uma outra matéria, uma outra questão, e o Demes, que é jurista, pode até explicar melhor o enquadramento legal disto, porque eu não sou jurista, não entendo muito desta matéria. Mas, de qualquer maneira, o que me parece, em termos da minha opinião muito, muito superficial, dizer que não acredito, nem creio que a desobediência de qualquer autoridade ou de qualquer legislação seja impune, ou que passe assim impune, porque senão estaríamos a dar um exemplo a Cabo Verde, um exemplo às outras classes profissionais, aos trabalhadores, a toda a sociedade cabo-verdiana, que não há autoridade em Cabo Verde e que cada um faz o que bem entender. Ou seja, não tem nada a ver com o castigo? Não, pelo amor de Deus, nós nem devemos entrar neste campo. Estamos a tratar um assunto muito sério, que é o direito do trabalhador à greve, que é o direito da defesa do interesse público, que o governo tem que defender, o interesse público, e depois estamos a falar da questão da desobediência a uma autoridade. Agora, desobediência é o não cumprimento do que é que está estipulado na legislação. Isso nós não podemos aceitar. Esse montante que para acudir às reivindicações dos pilotos, considera que neste momento é ajustado, é compatível, é aceitável? Portanto, eu não posso fazer essa afirmação porque eu não estou na gestão da empresa. Não, mas estão a dizer por causa da saúde financeira da empresa. Não, a empresa, nós todos conhecemos qual é a condição da empresa. O governo injeta dinheiro público na empresa e a empresa tem que responder com a responsabilidade, passo o termo, com a responsabilidade que advém da sua função e da sua missão. Portanto, não acredito que nenhum gestor público, vai entrar em atitudes ou comportamentos financeiros que possa pôr em causa a sustentabilidade da empresa, porque repare, não é só a classe dos pilotos, a empresa tem outros trabalhadores, tem outros compromissos que deve honrar com os seus compromissos, e é através das receitas que a empresa tem, é através do orçamento da própria empresa. Não acredito. Se a direção da empresa já apresentou um conjunto de valores, de números que justifique de facto as motivações que estão em causa, portanto eu, Aniceto Barbosa, não tenho nenhuma opinião nessa matéria. Acredito nos gestores, acredito na boa fé das pessoas, portanto não creio que tenha nada a ver com castigos ou qualquer coisa do género, como referiu. Demes, sobre essa greve, o comunicado da imprensa do governo e o montante que, segundo o governo, está em causa caso para resolver todas as pendências dos pilotos. Bom, antes de mais, nós temos de dizer o seguinte: o governo não pode formalmente reconhecer o direito à greve, que erradamente o Sr. Deputado Aniceto Barbosa diz que foi instituído pelo MPD. Não, isso não é verdade, não é? Tem que aqui ser mais rigoroso. O direito à greve vem da Primeira República, como se sabe. Portanto, não se pode reconhecer o direito fundamental à greve e depois optar por um excesso de requisição civil que ponha em causa esse mesmo direito à greve. Aliás, é preciso dizer que pende sobre esse governo queixas na Organização Internacional do Trabalho sobre excessos de requisição civil. Porque a requisição civil visa garantir os serviços mínimos
A requisição civil não pode visar esvaziar a greve, esvaziar as finalidades da greve. E esse governo tem esta prática que deve aqui nada. Agora, relativamente às reivindicações dos pilotos, há um acordo com o Conselho de Administração dos TSV. Portanto, nós não podemos concordar que o Conselho de Administração dos TSV tenha chegado a acordo com os pilotos, e certamente não o faria sem consultar a tutela, sem consultar, portanto, o governo, e que tenha assinado um acordo e depois tenha olimpicamente ignorado o acordo, ou só tenha cumprido o acordo em parte. Portanto, isso não é problema dos pilotos. Os sindicatos dos pilotos de aviação civil negociaram um acordo com o Conselho de Administração, esse acordo foi rubricado com o Conselho de Administração, o acordo deve ser pura e simplesmente cumprido. Portanto, não pode nem o Governo, que certamente deu conforto ao Conselho de Administração para assinar o acordo, nem muito menos o Conselho de Administração vir dizer que não tem recursos para cumprir um acordo que ele próprio assinou. Então podemos considerar esse comunicado de imprensa do Governo sobre a suposta violação ou incumprimento da requisição civil como excessivo? Para já, o Governo não devia estar a posicionar-se relativamente a matérias da competência de um Conselho de Administração. Não é? Portanto, quando convém ao Governo, diz, bom, eu não vou intervir aqui porque isso é matéria do Conselho de Administração. Não é? E quando lhe convém, diz, intervém, não é? Enquanto autor da requisição civil excessiva. Não é? E, portanto, o que nós entendemos é que o Governo não deve estar a tentar furar os efeitos da greve por via de requisições civis excessivas. O Governo não deve imiscuir-se em matérias que são da competência do Conselho da Administração dos TSV, nomeadamente matérias que decorrem de acordos assinados entre o Conselho de Administração e o sindicato representativo dos pilotos, e deve, efetivamente, porque é quem representa o Estado, que é dono da empresa, deve mobilizar os recursos para cumprir os acordos que o Conselho de Administração rubrica designadamente com os pilotos. Mas nós devemos dizer que não são só os pilotos, há um incumprimento com todo o pessoal de cabine. Neste momento, o pessoal de cabine o pessoal de cabine não decidiu fazer greve, mas podia ter feito, porque há um incumprimento generalizado relativamente a compromissos assumidos com não só os pilotos, como com o pessoal de cabine. E aqui é evidente que medidas devem ser tomadas para que haja paz laboral, para que haja condições para que a empresa possa funcionar em condições. Muito bem. António Monteiro, como é que a UCID interpreta esse comunicado de imprensa do Governo sobre a suposta violação ou incumprimento da requisição civil e também um montante que, segundo o Governo, cerca de 415.372.000 escudos, que seria necessário para acudir às reivindicações dos pilotos da TSV? Pensei que tinha esquecido. Não vou esquecer do António Monteiro. Olha, mas permita-me rapidamente voltar à questão anterior. Volto já à sua questão. Para dizer ao colega Aniceto Barbosa que o número exato de companhias aéreas que foram à falência fruto da Covid em 2020, segundo a IATA, é de 43 a nível mundial. 43. Portanto, se nós analisarmos o universo de companhias por este mundo fora, nós vemos que o número é relativamente pequeno, para não dizer insignificante. E devo dizer aqui também que, segundo a IATA, em 2019, por exemplo, o número de companhias que faliram foi 57. Portanto, vê que não há uma relação direta falência-pandemia de Covid. Porque em 2021 foram 33, também segundo a IATA. Portanto, quando nós dizemos que já está bom, em crioulo, já está bom, não continuar a mostrar ou a defender-nos a incapacidade através de Covid, é porque já está bom de ver. Portanto, senhor deputado,
Nós temos um país que tem menos de 500 mil habitantes, segundo os dados do INE, segundo o último estudo feito do INE. Nós temos uma economia que várias vezes eu cito neste palco e no Parlamento e noutros palcos, temos dito sim, esta é uma bandeira que o governo do MPD pode arvoreçar. É uma bandeira que pode colocar bem alto. Mas não podemos continuar a defender o indefensável. Há incapacidade no setor dos transportes aéreos, sim, porque já são 9 anos de governação, já deveria ter resolvido esta situação e não está. Portanto, esqueçamos o problema de Covid e procuremos soluções. Relativamente à questão dos pilotos. Ora, nós temos uma companhia que tem 2 aviões. E quando eu vejo que você vai fazer uma requisição civil só porque a companhia tem um compromisso com uma agência de viagem, ou não sei lá como é que se chama isso, para vir de Itália trazer turistas por voltar a levar, aluguem uns aviões e que façam esse transporte. Agora, não se pode retirar os cabo-verdianos e os pilotos em particulares que estão a exigir aquilo que é um acordo entre eles e a companhia para tentar furar a greve. Ora, não é aceitável isto. Nós não estamos numa situação de exigência tout court do serviço mínimo para garantir a segurança e garantir a confiança do cidadão cabo-verdiano. Nem está em risco a vida de nenhum cabo-verdiano. Portanto, o governo está a utilizar este mecanismo de requisição civil, do nosso ponto de vista, de forma errada. Portanto, os pilotos devem reivindicar, porque quando eu vejo coisas como, por exemplo, a questão da alimentação, a questão da saúde, quer dizer, não podemos. E é preciso que se diga, José António dos Reis, que o governo, que critica tanto o PAICV relativamente ao déficit dos TSV, que eram aproximadamente 15 milhões de euros ou dólares, já não me lembro muito bem, zerou as contas dos TSV através da empresa Newco. Zerou. E quanto é que estamos neste momento? Estamos no mesmo nível daquilo que era o déficit anterior. Portanto, o governo que tanto critica tem mostrado também aqui, na gestão dos TSV, uma incapacidade impressionante. Não se pode, e nós aqui já tínhamos dito, aqui nesse programa, não sei se era consigo, penso que sim, que na altura da nomeação do presidente do Conselho de Administração, nós dissemos, não, nós temos que pôr técnicos em função da sua habilidade no setor. Nós dissemos isso. Quer dizer, as pessoas, se fosse um piloto, talvez, a fazer a gestão, ou se fosse um gestor dos transportes aéreos, provavelmente teria uma outra sensibilidade. Mas o Conselho de Administração, do nosso ponto de vista, que deveria assumir aquilo que assinou com os sindicatos da classe, neste momento, por falta de recursos, pode ser por falta de recursos, não está a poder pôr na prática o acordo assumido. Muito bem, Monteiro. Muito bem, Monteiro, vamos... Vou concluir. A UCID diz que, neste caso, o governo deve ter algum cuidado nas requisições, e neste caso em particular, na requisição civil dos pilotos, para assumir o compromisso de um transportador da Itália para Cabo Verde e provavelmente vice-versa. Há outros recursos e que recorram destes outros recursos e deixarem os pilotos fazer exigir aquilo que estão dizendo. Não é um problema de greves, António. É a exigência daquilo que eles acham que têm o direito, tendo em conta a capacidade muito bem, Monteiro, vamos ouvir agora Aniceto. Vamos ouvir Aniceto Barbosa. Aniceto, de um modo geral agora, para além da situação, enfim, dos pilotos, a nível, de um modo geral, qual é o clima laboral em Cabo Verde?
olhando para esses 9 anos de governação do Movimento para a Democracia, há menos greve, há uma paz laboral neste momento? Como é que está a situação do seu ponto de vista? Bom, primeiro, permita-me, é difícil não... Pode rebater também os colegas. Exatamente, é difícil não rebater alguns dados e algumas questões. Portanto, o governo, diz aqui o colega deputado Demis e o Monteiro agora acabou também por reafirmar que o governo anda a interferir demasiado na questão das requisições civis, etc., em Cabo Verde. Mas eu digo que a requisição civil é da competência e da responsabilidade do governo. Portanto, não é interferência nenhuma, é da sua responsabilidade. Isso temos que assumir. E o governo que não assume a responsabilidade nessa matéria também é um desgoverno. Já não é Vamos governo. Agora a clima laboral. Rapidamente para dizer que, portanto, a requisição civil, como diz o Monteiro está a passar se calhar uma informação que eu não tenho, que do meu ponto de vista não corresponde à verdade. A requisição civil é pela recusa, de acordo com o comunicado, diz por haver recusa na prestação de serviços mínimos. É a única coisa que diz o comunicado. Depois desenvolve os serviços mínimos, mas não diz aqui que é por causa de um charter ou não charter, ou do voo de Itália, ou de Lisboa, ou dos Estados Unidos. Não faz referência a isso, sim. Claro que não faz. Portanto, o António Monteiro não pode estar a passar esta imagem a dizer que foi feito requisição civil só para podermos atender a um voo de Itália ou não um voo de Itália. Portanto, isso eu não concordo, não devemos passar essa informação que não diz o comunicado. O comunicado é claro, diz que é por recusa de prestação de serviços mínimos. Portanto, aí diz o comunicado. Eu tenho o comunicado aqui à frente, não diz, já li de A a Z, não diz absolutamente nada em relação a que voos é que... Passamos para o clima laboral. A questão laboral. Eu acredito que Cabo Verde, um país extremamente pequeno, um país com muitos desafios, em que a economia está a crescer de uma forma robusta, e claro que a economia crescendo também cresce a motivação das pessoas, as expectativas das pessoas, e todos os trabalhadores têm o direito de querer cada vez mais, e principalmente no que diz respeito aos direitos e às regalias nas empresas e nas instituições, fundamentalmente aos direitos. Portanto, eu acredito que aí as empresas, os sindicatos estão cada vez mais ativos, graças ao MPD, permitir que o sindicato de facto esteja ativo em Cabo Verde a defender os interesses dos trabalhadores. Isso eu concordo em absoluto, que devemos continuar com essa senda de defesa intransigente dos direitos de todos os cabo-verdianos, independentemente da cor, da classe, do extrato social, independentemente disso, devemos defender. Portanto, eu acredito que sim, com essa motivação toda, com essa questão toda, e o crescimento da economia e o crescimento da expectativa do cabo-verdiano, os sindicatos vão à rua, os sindicatos exigem mais, portanto não é por aí que eu acredito que haja uma instabilidade laboral. Não, eu perguntava de uma forma geral como é que avalia o clima laboral neste momento. É de paz, tranquilidade, ou nota alguma agitação por causa das questões laborais? Não, eu até digo que é por questões políticas, porque nós em Cabo Verde já estamos habituados que quando se aproxima das eleições, pelo menos a agitação é um bocadinho maior, porque cada um está a tentar defender o seu tacho, e cada um está a tentar conseguir o máximo que puder, porque depois o governo vai mudar e ninguém sabe o que é que vai acontecer. Vai mudar numa perspectiva de eleições, portanto ninguém sabe o que vai acontecer nessa perspectiva. Mas nós acreditamos que o MPD vai continuar a governar, portanto as linhas mestras da próxima governação estão a ser traçadas neste momento, portanto a continuação de um clima, de um ambiente favorável para o crescimento em Cabo Verde. O clima também vai permitir alguma estabilidade laboral, e os trabalhadores vão de certeza absoluta perceber que têm direitos, vão continuar a reivindicar os seus direitos, mas lá onde o governo
puder intervir para melhorar as condições dos trabalhadores, vamos fazer. Só o exemplo, a questão do PCFR dos professores, em que o António Monteiro fez referência, é mais do que um exemplo de que o Governo está a trabalhar para melhorar as condições dos trabalhadores. PCFR, por exemplo, da questão da saúde, do pessoal médico da saúde, PCFR, por exemplo, da administração pública, agora o estatuto ligado ao pessoal da justiça e dos magistrados. Portanto, é um conjunto de áreas que nós estamos a trabalhar para melhorar cada vez mais as condições dos trabalhadores cabo-verdianos e da sociedade em geral. Portanto, eu acredito que o clima laboral é estável, eu não diria pacífica, porque não é bem assim, mas é estável, dá uma confiança de governação, e essa confiança de governação é que vamos transitar para o novo ciclo a partir de 2026. Portanto, eu estou crente e creio que efetivamente o Cabo Verde está num bom caminho, independentemente das exigências ou das condições laborais que nós temos em Cabo Verde. Melhoramos consideravelmente, por exemplo, todas as regras da administração pública. Nós fizemos uma reforma enorme da administração pública e de forma a permitir que esses direitos estejam devidamente regulados de forma que a administração pública funcione em condições e que todas as condições laborais também e as exigências dos trabalhadores cabo-verdianos sejam cumpridas na íntegra para não haver mais conflito. Mas, como disse inicialmente, a expectativa do cabo-verdiano é sempre crescente. Nós estamos sempre também preparando para o nosso futuro em Cabo Verde. Demes Lobo Almeida, como é que o PICV tem analisado o clima laboral nos últimos 9 anos? Ora bem, eu começo por fazer uma breve referência à questão da requisição civil. É evidente que a requisição civil é da competência do Governo. Agora, um comunicado que diz que o Governo determinou uma requisição civil por recusa de prestação de serviços mínimos não diz absolutamente nada. Porque, evidentemente, se há requisição civil é porque, supostamente, não se respeitou os serviços mínimos. Agora, não se pode confundir serviços mínimos com serviços máximos. Não se pode confundir serviços mínimos com estratagemas para esvaziar os efeitos de uma greve. Porque isso é inconstitucional, isso é ilegal. Não é? E é isso que está aqui em causa. E mais, as matérias que têm que ver com a gestão dos TSV, com a gestão do TSV, são matérias da competência do Conselho de Administração do Estado. Isso já disse agora em termos de clima laboral. A intromissão do Governo é uma intromissão ilegítima relativamente a essa matéria. Bom, relativamente à situação laboral, Sr. Jornalista, nós temos acompanhado a posição de todas as centrais sindicais, todas, e dos sindicais neste país, que, primeiramente, acusam o próprio Governo de promover a instabilidade e a precariedade laboral. Todos nos estamos recordados da massificação dos estágios, não é? Em detrimento de contratos de trabalho, portanto, num regime de absoluta precariedade, da massificação dos contratos de prestação de serviço, designadamente na administração pública, não é? Profissionais de saúde, docentes, em prestação de serviço, quando deveriam ter contratos estáveis e, por estarem em prestação de serviço, não terem direitos básicos, não terem previdência social, não terem seguro obrigatório por acidente de trabalho, não é? E estarem numa situação de absoluta precariedade, com salários durante largos meses em atraso de funcionários públicos deslocalizados das suas ilhas. Nós acompanhamos, designadamente aqui no SAL, mas em várias outras partes do país, as reivindicações dos professores que não tinham o que comer. Isso aconteceu várias vezes, como o senhor jornalista e como todos puderam acompanhar, mas também veja-se que nós estamos numa ilha turística, a Ilha do Sal, e sabemos que graça nesta ilha, na Boa Vista também, e isso é denunciado sucessivamente pelos sindicatos, uma situação de enorme precariedade laboral. Por instabilidade laboral, então, de modo por vínculos precários, de modo genérico, por salários em atraso, por falta de previdência social, não é? E por ausência total da administração do trabalho. Perguntava então, Demes, de um modo genérico, como é que classifica o clima laboral em Cabo Verde nos últimos 9 anos? A nossa avaliação é evidentemente negativa. Repare,
Avaliação negativa, vamos ouvir agora Monteiro. A administração do trabalho, designadamente a inspeção do trabalho, não só tem uma situação de manifesta falta de recursos humanos, não consegue fazer as inspeções que deveriam fazer, mas sobretudo confronta-se com uma situação de total ou grave ausência de regulamentação das leis laborais que não permitem que apliquem penalizações às entidades empregadoras que incumprem. Demos. O que leva, o que favorece. Vamos ouvir agora António Monteiro. A precariedade António laboral. Monteiro, como é que o CID tem analisado, tem acompanhado, como é que é a avaliação em termos de situação laboral, o clima laboral em Cabo Verde nos últimos 9 anos? Bem, permita-me, antes de ir à sua questão, dizer ao colega Aniceto Barbosa o seguinte: eu não inventei rigorosamente nada. Eu ouvi de grandes, altos responsáveis, melhor dizendo, altos responsáveis na rádio, essa situação. Portanto, aquilo que o governo põe em comunicado é responsabilidade do governo. O governo põe aquilo que bem entender. O governo põe aquilo que bem entender. Ora, não cabe na cabeça de ninguém que uma companhia aérea que tem 2 aviões em regime de leasing, 2 aviões em regime de leasing, para as pessoas entenderem, são aviões alugados, venha exigir o serviço mínimo obrigatório quando nós temos pelo menos várias companhias internacionais a fazerem esta ligação Cabo Verde, outros aeroportos por esse mundo fora. Portanto, o governo deve exigir, sim, se é uma questão de vida ou morte, por exemplo, se vai-se buscar um medicamento urgente para uma situação de emergência em Cabo Verde, em Lisboa, ou em Espanha, ou na Holanda, ou onde quer que seja, entendíamos sim. É preciso ter um grupo de pessoas, pilotos e copilotos, de serviço para poderem acudir a essa situação. Mas não é este. Já percebemos isso, António Monteiro. Não agora é este o caso. Portanto, vamos ao clima laboral agora. A situação que eu disse é esta e confirma-se. Vá ouvir a rádio e trará as suas conclusões e não venha aqui dizer que não é verdade aquilo que eu disse. Eu disse e repito. Relativamente à situação laboral. A situação laboral em Cabo Verde precisa ser cuidado. Porque, repare, o governo, através dos PCFR, que nós saudamos e achamos que pode ser sempre melhorado, está a resolver o problema de alguns quadros na função pública. Não de todos. Porque nós temos problemas dos oficiais de justiça, temos problemas das pessoas que cozinham nas cadeias civis em Cabo Verde. Temos vários problemas. Mas, para além destes problemas, nós temos o problema do setor privado. Ora, repare que nós estamos preocupadíssimos em aumentar, em dar condições de trabalhos bons, lá onde for possível, aos funcionários públicos, nem todos, alguns, mas nós estamos esquecendo da grande maioria que está no setor privado. Portanto, aqui nós temos que pensar como resolver estes problemas de forma harmoniosa, para não corrermos o risco de criarmos um abismo impressionante relativamente aos que estão a trabalhar na função pública e aqueles que estão também a trabalhar no setor privado, mas que contribuem da mesma forma para a criação da riqueza nacional. Aqui nós temos que equilibrar a balança, porque nós estamos focados, o governo está focado só de um lado, o governo está esquecido do outro lado da balança, que é o setor privado, maiormente o setor do turismo, onde as exigências são enormes e precisa de uma atenção muito especial por parte do governo para evitarmos a precariedade laboral que infelizmente está afetando e o próprio salário. É preciso termos em linha de conta esta situação. Porque o país
Se tivesse a crescer média de 7%, provavelmente teríamos tido outras condições. Ou menos problemas laborais, né? Sim, nós não estamos. Mas o governo tem que equilibrar esta balança, porque nós não podemos pôr mais brasas de um lado para que uma sardinha asse bem e deixarmos só cinza do outro lado, porque aí a sardinha não assa. Muito não bem. Portanto, e todos nós precisamos comer a sardinha cozida, né? bem assada para que dê gosto. Agora terminaria só chamando a atenção. Há bocado eu cometi um lapso, falei de 15 milhões de euros ou dólares nos TCV do déficit. Não, são 15 milhões de contos. Porque em 2023 estava em 13 milhões e qualquer coisa, neste momento é cerca de 15 milhões de contos. Muito bem. Agora, 1 minuto a cada um dos representantes, começando por Aniceto Barbosa, para, enfim, reação sobre as intervenções. Bom, eu diria que o clima laboral em Cabo Verde tem vindo a melhorar significativamente, mas ainda enfrenta muitos desafios. Isso nós sabemos, apesar de, na maioria dos casos, as relações entre patrões e trabalhadores serem pacíficas, noutras nem por isso, mas não faltam reclamações, principalmente de setores como a educação, a saúde, o transporte, etc, etc. Mas o governo está a trabalhar e o desemprego continua a afetar sobretudo os jovens e muitos cabo-verdianos trabalham ainda na informalidade. Nós temos, de facto, um trabalho árduo numa perspectiva de resolver o problema da informalidade. No setor público as condições são melhores, mas no setor privado nós sabemos que não é bem assim, mas estamos a trabalhar com o setor privado. O governo tem apostado na formação profissional, na criação de emprego jovem, na melhoria das leis do trabalho, e nós sabemos que, efetivamente, o setor do turismo, como disse aqui o colega Demis, tem muitos desafios, nomeadamente na questão da empregabilidade. Muito bem, mas nós estamos a trabalhar e a diversificação da economia vai resolver esse problema. Muito bem. Demis, em 1 minuto, em jeito de réplica. Bom, é preciso dizer, não houve nenhuma melhoria nas leis do trabalho por parte do governo. Há um projeto de revisão do Código Laboral que nunca passou disso. Por outro lado, o crescimento económico, com base, diga-se passagem, no consumo, no aumento de impostos, com base nos gastos públicos e com base nos serviços de turismo assente nas infraestruturas estruturantes construídos pelos governos do PCV, diga-se passagem, não garante que haja dignidade laboral. Garante que haja crescimento, garante que haja criação de postos de trabalho, mas não garante que haja dignidade laboral. Para haver dignidade laboral é preciso que o governo, enquanto administração laboral, imponha o respeito pela lei laboral. É preciso que haja uma inspeção do trabalho que funcione, que tenha recursos humanos suficientes, que tenha normas laborais devidamente regulamentadas. Muito bem, demos 1 minuto, já temos 1 minuto, vamos agora ao Monteiro. Monteiro, em 1 minuto, laboral. Sobre essa matéria. A situação laboral, infelizmente, tem sido muito difícil no país, 1 minuto, ao longo desta governação. Dizer o seguinte, nós temos que ter em linha de conta que o custo de vida no país aumentou consideravelmente. É só ver o que é o aumento da taxa no leite, é só ver o aumento do quilo de arroz, quanto é que foi. Quer dizer, nós estamos numa situação de facto que mesmo as pessoas que estão a trabalhar têm grandes dificuldades de garantir a comida em cima da mesa para eles e para os filhos e para a família em geral. Portanto, é preciso que o governo, a nível da situação laboral, preste muita atenção, acima de tudo, para a criação de condições em termos fiscais para o setor privado, para que o setor privado possa ter a capacidade financeira de poder melhorar o salário dos seus trabalhadores. Porque o país pode fazer isto. O que é necessário é que o governo tenha uma política fiscal amiga dos empresários, principalmente aqueles que cumprem, porque aqueles que não cumprem, o governo deve ser mais rigoroso, para que haja condições financeiras para se poder pagar melhor, não só na função pública, mas também no setor
privado nacional. Vamos a uma outra ronda, agora a questão de segurança e criminalidade entra dentro deste balanço. Demis Lobo Almeida, nesses 9 anos, como é que o PAICV, que tem acompanhado, tem analisado a questão da segurança e a criminalidade no país? Com imensa preocupação, porque este governo, como se lembram, garantiu em 2016, no seu compromisso para a década, que teria uma postura de tolerância zero à criminalidade, não é? Entretanto, o desempenho deste governo ao longo destes 9 anos mostraram exatamente o contrário. As cifras criminais oficiais não conheceram reduções significativas, conhecem algumas oscilações, não é? Há ainda um índice de insegurança e de criminalidade elevado, considerado socialmente inaceitável, sobretudo nos 2 principais centros urbanos do país, na cidade da Praia e na cidade do Mindelo. Recentemente tivemos manifestações públicas na Praia e em São Vicente denunciando esta situação. Recentemente o Sr. Procurador-Geral da República anunciou a criação de equipas para fazer face a picos criminais que ele considera críticos, não é? E isso se deve essencialmente do fato das políticas públicas para, com intencionalidade de redução da criminalidade e de garantia da segurança, terem falhado. O governo não apostou na prevenção criminal primária, não é? Há um nível elevado de litigância. Os processos de crime são aqueles que mais contribuem para as pendências processuais, não é? Nos tribunais há uma entrada absolutamente irrazoável de processos de crime nos tribunais. Há uma decalagem, como sabemos, entre as estatísticas oficiais de registros criminais feitos junto da Polícia Nacional e as estatísticas de entrada de processos de crime na Procuradoria-Geral da República. Há diferenças abismais. Nós falamos da diferença entre 2016 e 2024 de mais de 40 mil processos, não é? 40 mil processos a mais registrados no Ministério Público e a menos registrados nos serviços administrativos da Polícia Nacional. Há um índice de reincidência criminal muito elevado, não é? Decorrente, no nosso entendimento, de falhas no processo de reinserção social em termos de políticas para os serviços penitenciários e, portanto, nesta matéria, e considerando as promessas que este governo fez, há uma claríssima falha deste governo que manteve as mesmas políticas, recusou-se a mudá-las, manteve a mesma direção, manteve o mesmo ministro da Administração Interna. É o ministro da Administração Interna, historicamente, que dura mais tempo no cargo, que não é aconselhável pela natureza do cargo, e feito o balanço, não é? 9 anos depois, nota-se que os níveis criminais estão em cifras que não são aceitáveis socialmente, sobretudo na Praia e em São Vicente, e que os objetivos do governo de redução da criminalidade, de tolerância zero à criminalidade, falharam redondamente. António Monteiro, a sua avaliação em termos de segurança e criminalidade nesses 9 anos de governação? Nestes 9 anos nós temos que partir de um princípio, e se nós fizermos uma retrospectiva a 2015, nós poderíamos dizer que 2015 foi um ano extremamente complicado para o país, acima de tudo a nível de homicídios. Portanto, o que o governo encontrou em 2016 era um cenário, do nosso ponto de vista, extremamente complicado. No entanto, aquilo que nós temos hoje, infelizmente, continua ainda a preocupar e muito a sociedade civil, nomeadamente nos centros mais urbanos do país. E aqui refiro-me a cidade do Mindelo, a cidade da Praia e a Ilha do Sal, Espargos e Santa Maria. E, independentemente dos esforços que o governo tem feito na questão da cidade segura, alguns investimentos em algumas infraestruturas, nós pensamos que provavelmente tem falhado naquilo que nós, ao CID, costumamos dizer que é o policiamento de proximidade, acima de tudo nos bairros mais difíceis. E aqui esperamos que o governo
tenha esta consciência e que o ministro Paulo Rocha possa, de facto, repensar a estratégia do combate à criminalidade e coloque os polícias mais perto da população. E não estou a falar de polícias que são desconhecidos à população, mas polícias que as populações nas zonas onde estes polícias habitam possam ser de facto o polícia mais perto da população e possa fazer o chamado, na nossa concepção, o policiamento da proximidade, porque isto cria uma empatia, cria uma determinada confidencialidade entre o polícia e o cidadão terá mais vontade ou maior segurança ao denunciar determinadas situações e, portanto, consequentemente, pode, sem sombra de dúvida, criar as melhores condições para se poder garantir uma melhor segurança e também, e aqui é importante, transmitir para a sociedade civil o sentimento de uma maior segurança. Portanto, independentemente dos investimentos que eu acabei de frisar, ainda a situação precisa ser significativamente melhorada. E aqui, mais uma vez, eu alerto para a problemática da droga. Eu não canso de referir a esta situação, porque a problemática da droga pode ser um dos fatores de instabilidade social. Pode ser, eu não tenho dados, mas acredito que pode ser. E portanto, é preciso atacar este mal nas bocas do fumo, é preciso atacar. E aqui, aquilo que disse o Procurador-Geral da República, que vai criar dentro da Procuradoria da República um mecanismo próprio. Ele disse que já está em andamento. Sim, mas isto é bom. Isto é bom porque os polícias vão estar... Vamos ouvir a Aniceto agora. Aconselhados e agirem da melhor forma possível. Aniceto Barbosa, nesses 9 anos de mandato, em termos de segurança e criminalidade, qual é a leitura do Movimento para a Democracia, tendo em conta também o que os representantes do PAICV e da UCID já disseram? Bom, se me permite, o colega deputado Monteiro, vou pegar na sua última parte em que disse que 2016, de facto, disse o que nós encontramos em 2016 e depois terminou a sua intervenção dizendo que houve melhorias significativamente. Eu concordo em absoluto e dizer que, portanto, Cabo Verde demonstrou progressos. Eu não disse que houve melhorias significativamente. Gostaríamos de saber. Não, o António Monteiro disse que houve significativamente melhorada hoje em relação a 2016. Portanto, é verdade. Mas é o que ele disse, eu estou a pegar nas palavras dele. Vamos deixar o Aniceto, teremos um minuto para cada um para fechar esse tema. Eu vou pegar nesses termos para dizer que efetivamente eu concordo que a situação hoje é de longe melhor do que em 2016. Cabo Verde está a demonstrar progressos significativos na redução da criminalidade. Em 2024 foi claramente, o relatório mostrou isso. No entanto, nós acreditamos que a continuidade de esforços coordenados entre as autoridades e a comunidade é essencial para consolidar esses avanços e enfrentar os desafios persistentes. Mas eu vou dar alguns dados que o colega deputado Demos gosta de ouvir, eu sei que gosta de ouvir, a dizer que as ocorrências criminais foram registradas 20.524 ocorrências, uma diminuição de 10,1%, menos 2.314 casos em relação a 2023. Portanto, 2024 a 2023. Ocorrências criminais. Ocorrências criminais, isso vem do relatório. Depois especifica redução de 8,2%, totalizando 9.180 casos. Portanto, destacam-se ofensas à integridade física, menos 7,5%, violência baseada no género, a VBG, menos 11,2%, as ameaças, menos 4,4%, as agressões sexuais, menos 14,8%. Portanto, são todos esses crimes todos teve uma redução significativa em 2024. Crimes contra o património diminuiu de 11,6% contra
com 11.344 ocorrências, homicídios voluntários consumados, redução de 20,5%, com 31 casos registrados em 2024. Portanto, nós estamos efetivamente a trabalhar numa perspectiva de melhoria significativa. Ou seja, o Aniceto acredita que neste momento o país está mais seguro do que em 2016? Não, nós não podemos fazer afirmações de que está mais ou menos, porque a questão da segurança é contínua. É contínuo e é um desafio contínuo. Cabo Verde, nós temos que, efetivamente, garantir a segurança de todo o cidadão cabo-verdiano. Portanto, aqui não está em causa a questão de mais ou de menos. O que nós estamos aqui a dizer é que nós estamos a trabalhar para consolidar efetivamente a confiança do cidadão em relação à segurança, em relação às suas autoridades, nomeadamente a polícia, todas as vertentes da polícia. Nós estamos a trabalhar para criar condições que essas polícias tenham para desenvolverem as suas atividades e trabalharem em prol da sociedade cabo-verdiana. Exatamente. Portanto, vamos agora ouvir a última ronda. Esses dados, permitam-me só terminar o raciocínio, portanto, esses dados justificam. Eu tenho aqui a distribuição geográfica por ilha, quer em Santiago, na praia de São Vicente. Mas esses dados são de quem, Sr. Deputado? Devia esclarecer. Os dados são de quem? Vamos ouvir então um minuto para o esclarecimento da opinião pública. Esses dados são de quem? Não, esses dados estão publicados. São dados publicados. Quem elaborou os dados? Vamos fechar um minuto. Consulte, assim como eu consultei. Portanto, eu não inventei nenhum dado. Não, tem que dizer qual é a sua fonte. Estão publicados nos relatórios, quer da polícia, quer do Ministério Público. Vamos avançar um minuto. Não vale a pena. Não, eu presumo, o Sr. Deputado não diz quais é que são as suas fontes, o que não é. Quer dizer, aqui tem que haver rigor. Eu presumo que ele está a referir ao relatório da Polícia Nacional. Ainda bem que presumiu bem. Eu presumo porque o senhor não disse quais são as suas fontes. De certeza que não é do relatório do Conselho Superior do Ministério Público. Nós temos insistido que os registros administrativos da Polícia Nacional não são registros idóneos para se avaliar a situação de segurança no país. Porque a Polícia Nacional, atenção, a Polícia Nacional é apenas um dos órgãos da Polícia Criminal. Há notícias de crime que não são reportadas à Polícia Nacional. Vão parar, por exemplo, à Polícia Judiciária. Há notícias de crime que são reportadas apenas ao Ministério Público. Há uma decalagem, há uma diferença de mais de 12 mil processos de crime entre o relatório do Ministério Público, que é o titular da ação penal, e a Polícia Nacional. Muito bem, vamos ouvir agora Monteiro. Manifestamente o Governo não conseguiu reduzir as cifras criminais. António Monteiro, isso é um minuto, evidente, portanto, não se pode tem jeito de réplica. Bem, gostaria de dizer o seguinte, a questão da segurança deve continuar a ser a preocupação de todos os cabo-verdianos, com responsabilidade particular para o Governo, porque, por exemplo, aqui em São Vicente nós temos situações que são aberrantes. Nós temos situações em que empresários investem bem e depois são assaltados, são roubados literalmente, pondo em perigo todo o investimento e acabam por ficar sem possibilidades de poderem fazer avançar os seus negócios. Mas tudo isto com o conhecimento, em parte, da polícia, que muitas vezes não tem a capacidade que nós gostaríamos que tivessem para a resolução destes problemas. Portanto, se nós quisermos um país estável, um país que atraia investidores e que dê condições para os nossos nacionais, investidores nacionais, continuarem a investir e poderem criar mais riqueza, é importante que o sentimento e a segurança tout-court sejam garantidas para que de facto... Agora, Aniceto, para fecharmos isso? O António Monteiro já disse esta parte final que eu concordo, portanto nós temos que ter uma polícia voltada para a sociedade, mas eu gostaria de dizer ao colega deputado Demos, portanto, consulte os jornais da praça de 11 de março de 2025, em que a polícia faz um relato claro, quer a judiciária, quer a Polícia Nacional, dos registros que tem em relação à criminalidade. Então não acredita nos dados do Ministério Público? Claro que eu acredito, tem um relatório então está a concordar comigo. Não concordo, porque efetivamente desvalorizou totalmente a diminuição. Não, desvalorizou totalmente a diminuição. Isso que não são dados completos. Se me permite, não são dados completos. Sr. jornalista, eu... Demos, deixa-lhe concluir. Peço desculpas.
Não, é assim, exato. Eu aceito até a desculpa por causa do nervosismo, mas pronto, os dados são dados, não vamos inventar. Não, a questão que se coloca aqui é que, de facto, a polícia apresenta um resultado positivo em termos de diminuição. Quando digo positivo, em termos de diminuição da criminalidade, dos registros todos, quer a Polícia Judiciária, quer a Polícia Nacional, o Ministério Público fez a mesma coisa, e o Demos vem aqui dizer desvalorizar. Ok, Aniceto, vamos terminar isto, vamos entrar no último tema portanto, deste programa, que é o rescaldo das eleições internas no PAICV e a vitória do candidato Francisco Carvalho para liderar o PAICV nos próximos tempos, tendo em conta ainda os resultados preliminares. Portanto, neste momento, o PAICV e o MPD, pelo menos, tem que se entender, porque há muitas, negociações, sobretudo para cargos externos ao Parlamento. Há também necessidade de entendimentos e de também ter uma oposição, como muitos dizem, muito mais forte. E, neste momento, tendo em conta a situação que ocorreu durante a campanha para as diretas do partido, com a clivagem que aconteceu, que marcou essas disputas, que perspectiva para o PAICV doravante, e se é possível também unir o partido antes das legislativas? António Monteiro. Bem, fica-me difícil falar de questões internas de outros partidos, mas vou falar de uma forma muito genérica. Em primeiro lugar, pessoalmente, parabenizar o presidente eleito do PAICV e esperar que Cabo Verde tenha um presidente de um partido que esteja fortemente comprometido com o bem-estar social e o desenvolvimento económico deste país. As quesilhas internas não vão entrar, portanto, desejo essa sorte ao novel presidente do PAICV e que no Parlamento continuemos juntos, o PAICV, o MPD, o CID, a melhorarmos os nossos diálogos, a trabalharmos com foco e fé num Cabo Verde diferente daquilo que é hoje e, acima de tudo, que façamos compromissos firmes na defesa dos superiores interesses do país. Portanto, é isso que a UCID quer, é isso que o presidente da UCID, João Santos Luís, tem defendido nas suas intervenções fora do partido e dentro do partido. E esperamos que todos nós que estamos na política tenhamos esta convicção firme de que, se nós estivermos imbuídos de boa fé, se nós todos colocarmos no patamar superior o interesse da Maria, que vive, por exemplo, em Fonte Francês, do João, que vive em Tarrafal de Santiago, na Manuela, que vive no Tarrafal de São Nicolau, enfim, todas as ilhas, e também aqueles que estão lá fora a contribuir para o crescimento do PIB de Cabo Verde, os nossos imigrantes, que contribuem com cerca de 10% do PIB nacional, penso que estaremos a prestar um bom serviço ao país. Todo o resto que não esteja dentro desta baliza, independentemente de pensamentos contrários, penso que não será benéfico para o país. E nós precisamos de capacidades políticas fortes que possam motivar a nossa sociedade e que possa encontrar as melhores soluções para que a nossa sociedade esteja ela também motivada. A mesma questão para o Aniceto Barbosa, tendo em conta que o Movimento para a Democracia sempre queixa de falta de entendimento com o PAICV
para a eleição dos órgãos externos, mas também outros entendimentos, sobretudo quando há necessidade de 1/3 de diplomas que precisam de 1/3 para a aprovação. Normalmente há essa crítica de que 2/3 de que há essa instabilidade na liderança do PAICV. E agora, com essa eleição do Francisco Carvalho, acha que será mais fácil conseguir esses entendimentos? E o que é que espera agora deste partido do arco corporeiro? Sim, eu alinhava no discurso do meu colega Monteiro, tendo em conta que o MPD, enquanto partido, não interfere, nem comenta a posição ou as eleições internas de um outro partido. Portanto, eu, do meu ponto de vista individual, é saudar esse exercício democrático que houve dentro da oposição, do partido da oposição, o PAICV, e que consiga, de facto, contribuir positivamente para o reforço da vida política nacional e para o reforço da democracia em Cabo Verde. Essa é a nossa defesa intransigente. Mas permita-me dizer o seguinte: mais do que uma análise interna ao PAICV, eu acho que o momento convida-nos a refletir sobre os desafios maiores que se colocam ao país, ao sistema político e à qualidade da nossa democracia. Vivemos tempos em que a confiança da população nos partidos e nas instituições está a ser posta à prova, e isso deve preocupar-nos. Nós, enquanto políticos, porque quando os cidadãos deixam de acreditar nos seus representantes, toda a democracia perde e toda a democracia fica em causa. O país continua a enfrentar desafios profundos: o acesso ao emprego, o reforço da segurança, a melhoria da qualidade da educação, a mobilidade interna entre as ilhas e o custo de vida. Estes, sim, são os temas que exigem responsabilidade coletiva, capacidade de diálogo e visão do futuro. Portanto, eu acredito que o momento político pode mudar os protagonistas, podem mudar sim, mas o que não pode mudar é o nosso compromisso, o compromisso do MPD com Cabo Verde, o nosso compromisso com a democracia, o nosso compromisso com as pessoas. É este o nosso grande desafio, e nós não vamos olhar para os problemas internos. Aniceto, aliás, o seu colega Paulo Veiga disse numa publicação hoje que espera uma liderança que consiga gerar consensos, que também haja menos ruído e, portanto, na linha do que também acabou de dizer. Sim, é porque o colega que fez essa publicação fez numa perspectiva individual, ele enquanto cidadão cabo-verdiano, mas está de facto na mesma linha, porque nós acreditamos que o foco não deve estar apenas na escolha de um líder, mas naquilo que todos nós, governo, oposição, sociedade civil, todos nós, e podemos e devemos fazer mais para servir o nosso país. É esse o nosso foco. Portanto, nós estamos a trabalhar para o foco de Cabo Verde e não para questões da liderança individual ou de um líder A, B ou C. E Demes Lobo Almeida, o partido, o PAICV, durante esse período tendo em conta o clima de clivagem que marcou as disputas internas. Neste momento, o Rui Cimeiro, por exemplo, disse que é momento de enterrar, portanto, os machados, e que também os três candidatos que perderam, os derrotados, disseram também levantaram a questão da unidade. Neste momento, é possível unir o partido antes das legislativas? E que PAICV poderemos ter agora com a nova liderança? E é possível também, é mais fácil conseguir os entendimentos, as negociações no Parlamento e fora dela? Ora bem, o PAICV concluiu no passado domingo um processo relativamente longo de disputa internas para a liderança do partido. Foi público que ao longo desse processo houve aqui e acolá, não de forma generalizada, houve aqui e acolá alguns excessos de linguagem, não é? Que nós não chamaríamos propriamente de clivagens, que não deveriam ter acontecido. Aconteceram nesses processos plurais. Num partido da dimensão do PAICV, é difícil que se façam disputas e que não haja aqui ou ali manifestações relativamente excessivas que deveriam ser evitadas. De todo modo, entendemos que o processo está terminado, a disputa interna, a partir de domingo, não é? Com a eleição do camarada Francisco Carvalho para presidente do partido,
A partir deste momento as disputas acabam, não é? Os militantes do partido certamente estarão a suportar o seu líder, que uma vez eleito, legitimamente eleito da forma como foi, de forma clara, é o líder legítimo do partido e deve ser suportado por todos os militantes do partido, independentemente das suas simpatias durante o tempo das campanhas internas. É evidente que o novo presidente do partido terá o desafio da unidade e da coesão, que é um desafio que todos os presidentes de um partido com a dimensão do PSV têm. Portanto, é importante e ele certamente se dedicará a isso. Ele deixou expresso no seu discurso de vitória que dará especial atenção à questão da unidade, da coesão do partido. A partir desse momento é o presidente de todos os militantes do PSV, como não poderia deixar de ser, e, portanto, deverá dar importante atenção à questão do reforço das bases da unidade e da coesão internas no nosso partido. Teremos congresso nos próximos dias. 27 e 29 de junho? 27 a 29 de junho. No quadro desse congresso serão eleitos os órgãos do partido, os vice-presidentes, o Conselho Nacional, a Comissão Política, a Comissão Permanente, e no quadro desse congresso certamente serão dados já sinais na perspectiva da unificação do partido, de se fazer espelhar nos órgãos a pluralidade, a diversidade de sensibilidades existentes no seio do PSV. Todos os candidatos, entretanto, não eleitos presidentes, na sua reação ao resultado eleitoral do domingo, manifestaram total abertura, não é, para uma convergência com o líder eleito, para, de facto, a construção de um partido unido, forte, ganhador. A sociedade cabo-verdiana espera isso do PSV. A sociedade cabo-verdiana já deu sinais claros de que pretende que haja uma mudança em 2026. Os dados que nós anunciamos no início, de mais de 65% da população descontente com o rumo do país, é exatamente isso. E, portanto, um partido como o PSV tem que estar e estará à altura de vencer essas eleições. António Monteiro, ainda dentro dessa questão partidária, mas a questão da participação, nível de participação, o grau de participação dos militantes. Estou a dizer no caso do PSV, mas também a nível dos outros partidos também tem havido essa, posso assim dizer, uma elevada abstenção. No caso, o PSV tinha 36.131 militantes inscritos, houve apenas 12 mil militantes e tal que votaram. A abstenção situou-se em torno de 64,9% e o candidato vencedor teve 7 mil e tal votos, cerca de aproximadamente 20% dos votos. Porque essa baixa participação dos militantes? Não estou a dizer só do PSV, mas a nível dos partidos tem acontecido essa elevada taxa de abstenção. Sim, António. Tem que ver com algum descrédito? É um facto aquilo que me coloca. Pronto, não é uma questão só da participação eleitoral dos cidadãos cabo-verdianos de uma forma em geral, mas é também uma situação que deve ser analisada na vida interna dos partidos. Normalmente, o que se consegue sentir é que os militantes dos partidos engajam-se muito mais por altura das eleições, quer sejam elas eleições autárquicas ou eleições legislativas. Não falo de presidencial porque as eleições presidenciais não têm rigorosamente, do nosso ponto de vista, a ver com os partidos políticos. E isto demonstra, do nosso ponto de vista, alguma falta de vontade dos militantes em decidirem quem deve ser o líder, porque provavelmente os militantes podem estar a analisar de que qualquer que seja o líder do partido deles
eles estarão a concordar com a eleição que os outros, com a decisão que os outros tomam, e portanto, qualquer que seja um líder, eles estarão disponíveis para poderem, de facto, arregaçar as mangas e trabalhar nas campanhas eleitorais para ajudar o partido a ganhar as eleições. Portanto, eu vejo isto neste sentido. Okay. Porque de outra forma não me entenderia como que há um militante e para ele a escolha do líder é importante. Não lhe dizer rigorosamente nada. Aniceto Barbosa, telegraficamente, como é que, enfim, quais são as possíveis causas dessa baixa participação dos militantes nas eleições internas dos partidos? Bom, isso é uma consequência, portanto, não é nada mais do que isso, porque, como eu já disse, nós vivemos em tempos em que a confiança da população nos partidos e nas instituições está a ser cada vez mais posta à prova. E isso realmente deve preocupar-nos, porque quando os cidadãos deixam de acreditar nos seus representantes políticos, eu acredito que toda a democracia perde. E é por isso que o desafio não é apenas para o líder A ou B, ou então o líder que está em eleições internas ou não, mas o desafio é para todos nós, enquanto atores políticos, porque o desafio é fazermos política com mais verdade, com mais proximidade, com mais compromisso com os problemas reais das pessoas. País. Vamos ouvir agora. Esse que é o desafio que nós temos. Demes, em breves palavras, como é que o que é que se poderá estar na base, portanto, desta baixa participação dos militantes? Ora bem, antes de mais nós temos de dizer que votaram 12.998 militantes. Menos que 3,5. Pois, é a cifra mais alta de participação em eleições diretas na história do nosso país. O MPD teve recentemente eleições diretas, no ano passado, não é? Esta é a cifra mais alta de participação de militantes de um partido político na história do nosso país. Mas mesmo agora, assim fica com 64,9% é um facto de abstenção. Isso deve-se a várias razões. Nós tivemos vários militantes que não estavam no local de voto, não é? E que não pediram a sua transferência. Vários militantes que, entretanto, viajaram, estão no exterior. Aliás, esta fuga de quadros do país para o exterior, por causa da situação nacional, tem também impacto na participação de militantes no processo eleitoral. Tivemos militantes que, por estarem no exterior e porque as mesas estão em cidades relativamente distantes da sua sede, houve várias razões que levaram a isso. Mas já nós estamos gostaríamos de pontuar que a participação eleitoral dos militantes do PSV nestas eleições internas foram a maior de sempre na história. Meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade e o contributo também para o esclarecimento desses assuntos. Demes Lobo Almeida, em representação do PAICV, Aniceto Barbosa, a representar o grupo parlamentar do MPD, e António Monteiro, em São Vicente, a representar a